Bom, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre gráficos e quem sabe tentar apresentar alguns conceitos pela primeira vez. É bem curto, né? Então, exemplo, gráficos de uma só variável. Temos o gráfico de pizza à direita, o do meio é um gráfico de colunas e à direita é um histograma ou gráfico de linha, porque ele está em histórico 2017, 18, 19, 20. Ele é um gráfico de vendas de uma empresa, só que ele vai ao longo do tempo. O do meio, ele é um gráfico de colunas, que nós temos a renda média de cada país no mesmo ano. Claro que nós poderíamos representar o de vendas como colunas também, mas por ele ter estas datas aqui embaixo, ser algo ao longo do tempo, chamamos de histograma. E o primeiro é um gráfico de pizza, que mostra a proporção da receita de uma empresa em cada área que ela opera. Então, é só o básico, tá entendendo? É só para a gente rever e dar uma olhadinha. Gráficos de duas variáveis. Esse vai ficar um pouco mais complicado. Esses pontos representam duas variáveis. Nós temos dois dados em série. Por exemplo, aqui no gráfico das vendas à direita, nós temos a única variável as vendas. Embaixo nós temos os anos. Pronto. Aqui não. Aqui nós temos no eixo X, que é esse de baixo, alguns dados, e no eixo Y outros dados. Então cada ponto representa uma posição. Pode ser chamado também de gráficos de coordenadas, porque eu vou ter que dar um X e um Y, né? Eu vou ter que falar onde a posição do gráfico está, como se fosse um mapa. Vou dar um exemplo aqui. Este aqui é um gráfico que correlaciona o PIB per capita com o score de liberdade econômica. Esse gráfico é o mesmo que fiz, eu elaborei ele com Python, eu peguei os dados do Banco Mundial e da Fundação Heritage. Então nós vemos aqui, por exemplo, que países de 60 para baixo é mediocridade, países com liberdade econômica 60 para baixo eles têm um PIB per capita extremamente baixo. De 60 para 70 está mais ou menos, mas ainda não tão bom. E você percebe que a maioria dos países que sai de 70 para 80 começa a melhorar. Eles começam a atingir níveis de PIB per capita mais altos, PIB que é o Produto Interno Bruto. E qualquer país que está com liberdade econômica 80 para cima, os caras já estão muito alto com o nível de PIB, tá entendendo? Eles já estão tipo assim foda. Esse gráfico é importante para a gente analisar, por exemplo, a correlação. Aqui eu consigo observar uma correlação entre a liberdade econômica e o PIB per capita. Claro que não é só porque A está na presença de B que A causou B, né? Tem essa falácia de correlação, tem todo um contexto histórico e etc. Mas eu consigo observar que países com mais liberdade econômica, em média, têm maior PIB per capita. Outro gráfico de dispersão aqui, o mesmo gráfico de coordenadas. Aqui nós vamos começar a entrar nos conceitos de curva de demanda, curva de oferta, etc. Aqui nós temos uma curva de demanda por romances. Então, no eixo Y eu tenho o preço, né, o preço de um romance, e no eixo X eu tenho a quantidade que será demandada, a quantidade de bens que serão comprados. E aí, para traçar a linha, eu pedi para o PowerPoint me dar uma linha de tendência, ele fechou a linha retinha em cima dos pontos. Então, por exemplo, se o preço do romance for de R$10, 5 serão comprados. Se for de 9, um pouco mais 8 provavelmente serão comprados. Se o preço for 8, algo em torno de 12, 13 vão ser comprados, conforme a posição do 8 aqui em relação ao eixo de baixo. Até o final, se o romance tiver R$5, metade do preço original lá em cima, eu vou vender 25 romances, quer dizer, não que eu vá vender, mas que vão ser demandados 25, tá entendendo? Vai depender também da curva de oferta, o qual veremos mais adiante, mas isso aqui é importante para a gente entender como funciona. Então, claro que não vou explicar toda a questão da curva de demanda, etc. aqui, mas só para a gente entender como funciona o gráfico. Como eu tenho, cada ponto é uma posição entre o eixo X e o eixo Y. E por hoje é isso.